Sejam todos bem-vindos à parte 2 do nosso curso de Estatística Básica no R. Esse curso é promovido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação, o EduquiLab, da Universidade Federal do Ceará. Bom, anteriormente a gente já havia trabalhado nessa primeira parte, a probabilidade no R. A gente trabalhou um pouco sobre distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, né? De variáveis aleatórias contínuas com a distribuição normal e um pouco aí do ensaio de Bernoulli. Certo? E agora a gente vai entrar um pouco mais na estatísticas usando R, né? Sobretudo estatística descritiva, certo? Bom, a estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de valores da mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores. E ela organiza e descreve esses dados, né, de três maneiras. E a gente tem por meio de tabelas, de gráficos e das próprias medidas descritivas, né? Mas aí como é que a gente calcula isso no R? Existem diversas funções e alguns pacotes que a gente pode estar utilizando para trabalhar a base de dados e descrever ela através do R, né? No caso, a gente vai usar um exemplo de dados hipotéticos de atributos de 36 funcionários da companhia Milsa, né? Tirado aí do livro de estatística básica do Bussab. Bom, o primeiro passo para descrever os dados é inspecionar a base de questão, certo? Assim, após abrir no R com a função read, né, a gente vai ver aí que a gente vai usar read.table, mas também tem outras funções, read.csv é a mais comum, né, é o formato mais usual. E a gente deve identificar, após ler a nossa base de dados e abrir ela no R, a gente vai identificar o tamanho da base, quantidade de variáveis e o formato dessas variáveis. E aí é um ponto importante que, quando disponível, o dicionário de qualquer base que seja, ele vai facilitar todo esse processo, porque você vai conseguir identificar e entender um pouco mais de como é que funciona aquela base de dados. Então a gente vai abrir aqui no R, certo? Como é que a gente consegue visualizar isso, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui os pacotes necessários, né? A gente vai usar um pouco do dplyr, ggplot e desse read Excel, certo? O dplyr é o pacote que a gente vai fazer algumas manipulações na nossa base de dados. O ggplot a gente vai usar para plotar alguns gráficos e o read Excel a gente vai usar para ler a nossa base de dados, certo? Bom, aqui você usa o library para poder chamar aqui nossos pacotes, né, e o R carregar. Se vocês não tiverem esses pacotes, você pode usar aqui essa função install packages e aqui abrir e colocar o nome do pacote, dplyr, e dar um Ctrl Enter aqui e ele vai baixar. Depois é só dar um library para ele ler o pacote, chamar o pacote, certo? Bom, a primeira parte aqui do nosso trabalho é abrir a nossa base de dados no R, certo? A primeira coisa que a gente deve fazer é procurar o diretório, onde é que essa base de dados está. Nossa base de dados em questão que a gente vai estar trabalhando vai estar nessa parte aqui, mini curso, e aqui está a nossa base de dados. O diretório vai ser esse aqui, esse caminho. Então a gente clica aqui em cima, a gente pode dar um copiar, ou a gente pode clicar aqui em propriedades e aqui copiar tudo isso, certo? Os dois também valem. Bom, após ter feito isso, a gente vai aqui no R, a gente cola aqui o diretório. É importante salientar que o R ele não vai ler se tiver apenas uma barrinha. Tem que ter as duas barrinhas ou essa outra barra invertida, certo? Caso contrário, o R não lê. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. E aqui a gente tem a nossa base aqui, no final a gente coloca o nome dela, né? E o ponto e o formato dela. No caso a gente está em formato, vamos abrir aqui, ela está em formato de documento de texto, TXT, certo? A gente volta lá para o R, certo? Head igual a true, né? T, quer dizer que a gente tem a primeira linha, ela contém as nossas variáveis, certo? Bom, após ser feito isso, a gente pode dar aqui um Ctrl Enter e a gente vai ver que leu a nossa base de dados. Se a gente tivesse aqui, ia dar erro, tá vendo? Se a gente tivesse aqui com a barrinha desse jeito, porque quando você copiar lá do Windows, por exemplo, o Windows ele vai dar uma barrinha só. Ou você coloca duas, ou você coloca essa outra invertida. No caso aqui eu estou usando duas, certo? E aí lê a base de dados. Bom,
E a gente pode dar aqui, chamar nossa base de dados para ver o que tem nela, né? Ou a gente pode clicar aqui, né? E ver como é que ela tá, qual é a cara dela, né? Aqui a gente já consegue ver o tamanho dela, né? 8 variáveis e 36 observações. E aqui a gente pode ver também os formatos, né, das nossas variáveis. E aqui está todo mundo numérico até então. A gente vai ter que fazer uma pequena transformação em algumas dessas variáveis, né, porque algumas delas elas são categóricas, certo? E a gente vai, nesse caso a gente vai querer transformar elas, certo? Mas você pode trabalhar também com elas numéricas, depende muito do que você quer fazer. Bom, a gente pode ver que ela não está pronta ainda, né? A gente vai ter as variáveis civil, instrução e região que não são numéricas e sim categóricas. E aí usando a função, né, o comando factor, primeiro a gente redefine a variável civil. Com os rótulos, a gente vai chamar esses rótulos de labels, né? E esses labels vão ser solteiro e casado, né? A gente vai atribuir, redefinir essa variável civil entre solteiro e casado com level 1 ou 2. Ou seja, aqui onde tem civil aqui 1 e 2, vai ser 1 solteiro e 2 casado, certo? E aqui os levels 1 e 2 para isso. Para a variável instrução, a gente vai usar um argumento adicional, que se chama order igual true. Por que a gente vai usar esse argumento adicional? Porque é uma variável original, certo? E aí, por fim, a gente vai alterar aqui a variável região. A gente vai codificar ela da seguinte forma: 2 sendo capital, 1 sendo interior e 3 a gente bota outro. Como é que a gente faz isso no R? Bem simples. A gente vai chamar aqui a nossa base de dados, chamada MILSA. Esse cifrão quer dizer que a gente está selecionando a coluna civil, né? E aí a gente vai usar a função factor aqui, função factor. Novamente a gente vai pegar a nossa base e selecionar a coluna civil, aqui o vírgula, agora o label, são os rótulos, né? Label igual C, abre aqui o parêntese, né? E a gente tem aqui os nossos rótulos, no caso solteiro, casado, certo? E o level vai de 1 até 2, 1 sendo solteiro e 2 sendo casado, nessa respectiva ordem aqui, 1 solteiro, 2 casado. Instrução, a gente faz mais ou menos o mesmo processo, só que no final a gente vai ter que o order igual a true, porque a gente está trabalhando com ordinal, né? Primeiro grau, segundo grau e superior. 1 primeiro grau, 2 segundo grau, 3 superior. Região, mesmo processo, certo? Só que aqui, em vez de a gente colocar para o R contar, por exemplo, ele poderia colocar para o R de 1 até 3, a gente vai atribuir um valorzinho para cada uma dessas variáveis. 2 capital, 1 interior e 3 outro. A gente pode reordenar isso aqui para, por exemplo, o interior ficar aqui na frente, eu colocar 1 até 3 e ele contar e ficar menos denso o nosso código, né? Aqui é só outra forma de a gente visualizar também. E tem uma forma alternativa de calcular isso com a função transform, que basicamente a gente pode juntar todas essas funções que a gente criou aqui, né? A gente joga tudo isso na nossa função transform, a gente separa aqui por vírgula, né? Aqui terminei essa primeira função, vírgula, espaçozinho, começa a outra, vírgula, espaçozinho, começa a outra, né? E aqui eu digo que é fator, instrução igual a fator, região igual a fator. As duas formas você consegue fazer, né? E alterar essas variáveis. Vamos rodar aqui. E você vê que agora a gente tem as variáveis categóricas, certo? Bom, agora a gente vai criar uma nova variável, né? Denominada idade, né? E é a partir das variáveis que a gente tem na nossa base. No caso, a gente vai tirar a variável ano e mês, certo? Como é que a gente cria essa variável? A gente vai chamar novamente nossa coluna, né? A gente quer dizer que a nossa coluna agora vai ser nossa coluna, a nossa base na coluna ano, mais nossa base, a coluna mês, dividido por 12. Né? E aí a gente tem, né, a nossa nova variável, denominada idade.
E o mesmo pode ser feito também com a função transform. Transform, nesse caso a gente não vai precisar botar o cifrão aqui para selecionar a coluna, a gente só bota a base, que ele já vai entender que tudo que se for mexer aqui vai ser nessa base. E só rodar esse código. Vamos rodar aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter, tudo ok, tudo certo. E agora a gente vai para análise univariada, certo? Ela consiste basicamente em analisar uma única variável, né? E como é que a gente faz isso? A gente classifica essa variável quanto ao seu tipo. Qualitativa, nominal ou ordinal. A gente viu aí que a gente tem essas variáveis na nossa base. Ou quantitativa, discreta ou contínua, né? E aí a gente pode fazer isso através de tabelas, gráficos e ou medidas que resumam essa distribuição da variável. Certo? Então aqui no R como é que a gente faz isso? A variável qualitativa nominal. A gente pode obter as frequências absolutas e relativas da nossa base, né? Nossas variáveis individualmente, quer dizer. Então a gente vai chamar aqui de civil.tb, né? E a gente vai usar a função table, selecionar a nossa coluna civil, dá um Ctrl Enter aqui, ele vai criar o nosso environment. E agora a gente quer saber as frequências, a gente vai usar a função próprio.table para saber as frequências, né? Vamos rodar aqui. E aqui a gente tem as frequências, né? A gente vê aqui que casado tem mais casado do que solteiro na nossa base. E aí, como é que a gente pode visualizar isso graficamente, né? Representar isso. A gente pode representar isso através da função py, né? Que a gente vai construir um gráficozinho de pizza, como se chama, né? De torta, enfim, esse tipo de gráfico, certo? É o melhor para poder mostrar esse tipo de variável. E aí a gente vai usar a função table, né? Novamente, dentro da função py. A gente vai rodar aqui. Vocês podem ver que criou aqui, né? Um gráficozinho, onde nós temos mais casados do que solteiros na nossa base. Bom, e aqui a gente pode trabalhar com mais uma forma aqui, que é encontrar a moda para essa variável, né? A gente vai chamar de civil.mo e a gente vai usar a função names, civil.tb, abre aqui, civil.tb, que é essa aqui que a gente criou anteriormente, esse table aqui. A gente quer saber o máximo, né? Quantas vezes se repete. A gente vai rodar aqui, depois criar, a gente vai chamar, que se repete mais é casado. A gente já tem aqui casado, já dá pra ver no gráfico que a gente fez anteriormente. Mas e agora a gente parte para a variável qualitativa ordinal, né? Como é que a gente consegue mexer um pouco com ela? E aí, para exemplificar como obter análise para uma variável qualitativa ordinal, a gente vai selecionar a variável instrução, certo? E aí, tabela a gente faz do mesmo jeito, de tabela de frequência, né? A gente roda aqui, a gente pode ver que aqui o segundo grau é o que tem mais, né? Nesse caso aqui, esse tipo de gráfico, ele não é mais adequado, né? A gente chama de gráfico de setor, né? Enfim, ele não é mais o adequado para esse tipo de variável, para esse tipo de variável qualitativa ordinal. E aí o gráfico adequado que a gente pode plotar isso aqui seria um gráfico de barras, né? Bem simples, a gente pega a função aqui que a gente criou, essa table aqui, a gente pega aqui, chama instrução.tb e usa a função barplot. Ele vai rodar aqui rapidinho, plotou aqui nosso gráfico de barras. Isso aqui você pode personalizar, né? Você pode usar alguns outros pacotes também. Tem diversas formas de fazer isso. A gente está usando a maneira mais simples que o R oferece. Pode ver aqui o gráficozinho de barra, tudo ok, tudo certinho. Bom, agora para uma variável ordinal, né? Agora a gente pode calcular não só a moda, como outras medidas, como a mediana. A gente pode também calcular a mediana. A gente vai ter que notar agora que o comando median, que é o comando que calcula a mediana, ele não vai funcionar porque essas variáveis não são numéricas. A gente transformou inicialmente em variáveis categóricas, né? Em fator, né? Aqui, a gente transformou anteriormente nisso, fator. Mas, e agora como é que a gente pode calcular isso? Calcular no modo aqui de novo, como a gente calculou na outra vez, mesma forma. Segundo grau, que a gente já viu graficamente que é o segundo grau.
E agora a median, para a gente calcular, a gente tem que chamar a nossa coluna de numérico. A gente usa essa funçãozinha aqui, asNumeric, certo? E quando a gente usa a função asNumeric, o R ele vai entender que isso aqui ele vai ler como numérico, certo? Vou rodar aqui, ele vai dar 2. Lá em cima, quando a gente denominou esse 2, quer dizer segundo grau, né? Então a gente vai chamar agora os levels para saber se é o que quer dizer esse 2 que a gente havia transformado anteriormente, né? E agora a gente vai rodar aqui, a gente vai saber que é o segundo grau, certo? Como a gente viu aqui anteriormente, mais aqui em cima, direitinho, segundo grau. Aqui ó, de 1 até 3, o 2 é o segundo grau. Pronto. Feito isso, agora a gente vai partir para a variável quantitativa discreta, né? E aí, a gente vai usar a variável filhos, né? A gente vai ilustrar isso com a variável filhos. E aí, a gente tem que ver que ela deve ser uma variável numérica, ela não pode ser um fator, certo? Caso contrário, a gente não consegue calcular as medidas, certo? E aí a gente faz de mesma forma as frequências, né, relativas e absolutas. E aí a gente vai plotar, né, agora as frequências absolutas de uma variável discreta num gráfico de linhas. Aqui a gente pode só usar a funçãozinha plot e chamar aqui o que a gente criou anteriormente. Criou aqui o nosso gráficozinho. Função relativa acumulada, né, frequência, quer dizer, frequências relativas de frequências acumuladas. Da mesma forma, a gente pode plotar aqui. Essa função aqui, filhos.fec, a gente vai chamar aqui de filhos.fec, né? Vai ser a soma da nossa frequência relativa, certo? A gente vai plotar agora as frequências acumuladas, certo? A gente está somando para transformar em frequências acumuladas. E aqui a gente tem um gráficozinho nas frequências acumuladas. E agora a gente vai fazer mais aqueles cálculos geral, né, que a gente costuma fazer para descrever uma base de dados, que aí são algumas medidas de posição, né? A gente tem a moda, média, mediana, que a gente já viu anteriormente. Agora a gente vai calcular a média e a média parada, né? E aí é importante salientar que a gente tem que, antes de tudo, além de olhar a quantidade de variáveis, formato das variáveis, tamanho da base, a gente deve saber se tem também naquela variável em questão que a gente está trabalhando a base em si, NA, né? Que é valor que não existe na base, não tem. Né? E aí, se a gente vai trabalhar com essa coluna filhos, a gente está vendo que tem NA nela, né? O que a gente pode fazer para não contaminar nossas medidas aqui, nossas medidas de posição? A gente pode, quando for usar a função, né? Já que eu já calcular a moda não muda, né? A gente já viu como é que calcula a moda. Pronto, agora a mediana, se eu quiser calcular a mediana, eu uso a função median, né? Abro aqui, chamo a coluna filhos, dou uma vírgula aqui, escrevo esse na.rm igual true. Quer dizer que tem NA na minha base, ou seja, quando o R calcular, ele vai excluir os NAs, certo? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, ele vai calcular NA, né? E agora se eu voltar aqui e der um Enter, ele vai calcular direitinho, porque desconsiderou os NAs, certo? Mesma forma serve para média, a gente calcula com a função min, certo? Mesma forma. E agora a gente tem a mesma forma a média parada, aqui direitinho, não é muito difícil, né? Quantil, né? Tudo ok. E agora a gente vai partir para as medidas de dispersão, certo? E aí a gente vai obter o número máximo e mínimo, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E a gente depois, por fim, vai obter os quartis e a amplitude interquantílica. E aí primeiro a gente vai obter o máximo e mínimo com a função range, né? A gente tem aqui que nossa base vai de 0 até 5, né? E agora a gente vai ver aqui o diff, né? 5, né? Mas que a gente tem o máximo, mínimo e a amplitude, né? Máximo, mínimo e amplitude, certo?
E agora a gente vai ver a variância. A função que a gente utiliza para calcular a variância é a função var. E a gente quer calcular a variância de Milsa, coluna filhos. Temos que usar o na.rm, porque tem NAs. Ctrl Enter, a gente tem a nossa variância. O desvio padrão, a gente também calcula da mesma forma. SD, quer dizer Standard Deviation. Calcula aqui direitinho. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Ok. Coeficiente de variação, né? A gente vai pegar aqui 100 vezes os filhos, né? Desvio padrão da nossa coluna filhos, dividido pelo a média, né? E aqui a gente vai ter direitinho o coeficiente de variação. Né? Depois aqui a gente tem os quartis, direitinho. E aqui a amplitude interquantílica, certo? Aqui, seleciono aqui direitinho, plata aqui, tudo ok. E aí de forma mais geral, a gente pode usar o summary, né? Pra gente ter uma ideia logo, você não precisar digitar tudo isso de um por um, se você quiser ter uma ideia mais geral de como é que aquela variável se comporta, você pode apenas usar a função summary. Você pode dar um Ctrl Enter e ele já vai dar o mínimo, quantil, mediana, média, zero quartil, máximo e os NAs, certo? 5num, tudo certo. E agora a gente vai construir o gráfico de pontos do número de filhos, né? A gente vai usar o pacote Let's, certo? Então, se você não tiver, você instala, né? Já install.package e escreve aqui Let's, dá um Ctrl Enter. Depois de ter instalado ele, você vem aqui, chama ele. E aí, para você plotar, é bem simples. Você utilizar a função .plot para construir o gráfico de pontos da nossa coluna filhos, né? Ctrl Enter. E aqui a gente tem, né, o .plot, certo? E aí a gente tem agora uma opção para criar um gráfico através de dados de fonte secundária, né? É apresentado através de uma tabela de frequências. E ele pode ser obtido com esses comandos aqui. A gente vai criar aqui essa variável filhos, essa frequência aqui, e vamos plotar. E vamos juntar aqui os dois, né? Criar aqui uma basezinha pequena e vamos plotar. Vocês verem isso aqui, se por acaso quiser uma fonte secundária, né? Vamos rodar aqui, plotamos aqui direitinho, tudo ok. E agora, se a gente quiser comparar dois grupos em relação à variável quantitativa discreta, a gente pode colocar dois gráficos de barra lado a lado, né? Por exemplo, suponha que o conjunto de dados que a gente trabalhando anteriormente seja relativo ao grupo de pessoas, grupo A, e que você deseja comparar com o número de filhos em relação ao grupo de pessoas com o grupo B, certo? Com essas frequências aqui, 5, 15, 7, 6, 3, e a gente faz o quê? A gente cria uma matriz com a frequência que a gente criou anteriormente, né? Coluna 7, uma linha, esse ncol é o número de colunas, nrow é o número de linhas. A gente vai criar aqui o grupo A e Ctrl Enter, né? Agora a gente vai chamar aqui call names, o nome dessas colunas. Ctrl Enter. E aqui agora a gente vai criar aqui a frequência de B, né? C aqui, que é essas frequências que a gente falou anteriormente. Tranquilo. Agora o grupo B a gente vai pegar e criar a matriz na frequência de B, número de coluna 7, número de linhas 1. Certinho. Nome da coluna grupo B. Pá. E aqui a gente vai juntar aqui a frequência com a frequência B, certo? Pronto, a gente tem tudo para plotar agora. Tem os limites direitinho, tudo certinho. Agora a gente vai usar aquela função lá, blarplot, tanto para o grupo A como para o grupo B. O limite aqui 0, né? E esse aqui que a gente criou anteriormente, o máxima frequência e a frequência de B. Vamos criar aqui, rodar os dois. E aqui a gente tem nosso gráficozinho de barra, né? Se a gente quiser comparar dois grupos diferentes, certo? Que é mais título de informação mesmo. Vocês podem dar procurando formas diversas de fazer isso.
Então isso aqui é para apresentar também que o R você consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, para a gente concluir aqui os exemplos de análise univariada, a gente vamos considerar uma variável quantitativa contínua salário, né? Tá aqui nossa base, a gente vai agora trabalhar com salário, certo? Para se fazer uma tabela de frequência de uma variável contínua, é preciso agrupar os dados em classes. E aí, finalmente, nós vamos obter as frequências absolutas relativas. Novamente, range, aqui, saber, tamanho, nclass.structs, agora a gente vai estar aqui em classes, e a gente vai usar a função table, né? Esse aqui a gente vai cortar essa sequência aqui direitinho, ó, table, cut, milsa, seleciona o salário, essa sequência aqui que a gente quer, e agora a gente vai querer que 1 seja igual a 8, certo? E o próprio table para a gente saber as frequências, depois que a gente consegue agrupar em classes. Vou rodar aqui, agora a gente agrupou em classes, certo? Aqui direitinho, ó, os intervalos, tudo certinho. E aí os dois possíveis gráficos de variáveis contínuas são os clássicos histogramas e os boxplots, né? Para um histograma a gente só usa a função hist, né? Milsa, salário, e a gente pode dar um Ctrl Enter. E agora a gente tem aqui o nosso histograma direitinho, o nosso salário, certo? Dividido aqui em classezinhos que a gente fez tudo certinho, certo? E o boxplot agora também a gente consegue rodar aqui do ladinho, que é o nosso boxplot direitinho, tudo ok, certo? E aí algumas medidas estatísticas também que a gente consegue calcular, que a gente já havia calculado anteriormente, né? Mediana, média, tamanho, máximo, mínimo, amplitude, desvio padrão, tudo isso aqui que a gente já havia calculado anteriormente, né? E também, na forma mais geral, a gente tem um summary e um 5 num, como eu falei anteriormente. E aí, outro exemplo, né? Dados representando o valor de vendas semanais em salários mínimos de vendedores de gênero alimentício. A gente pode fazer aqui um exemplo qualquer aqui, agora a gente vai criar, fazendo um histograma. A gente vai criar aqui a variável vendas, a gente vai ser essa sequência aqui, por 5, dividir por 5, né, em grupos. E os vendedores aqui direitinho. Agora a gente vai juntar esses dados, vendas e vendedores. A gente vai usar a função histograma, né, para poder plotar um histograma com essa sequência. 5, xlab é o nosso eixo X, a gente vai chamar vendas, ylab, nosso eixo Y, nosso Y, a gente vai chamar de número de vendedores. E o título a gente pode botar aqui, vamos deixar sem título, certo? Esse main aqui a gente pode colocar qualquer título. Vamos rodar aqui direitinho. E agora a gente tem aqui o nosso gráficozinho, o histograma daqueles dados que a gente criou anteriormente, certo? Bem simples, tranquilo de fazer, né? São funções que aqui que são bem mais simples, né? Que vocês já devem ter visto no R. São funções mais básicas do R.